Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e olha, vídeo de pontos perdidos. Falaremos da temporada de 1986 da Era de Ouro, né? Mansell, Senna, Piquet, Prost. Esse vídeo provavelmente vai estar saindo na terça-feira, cara, e esse foi gravado antecipadamente porque nesse momento eu devo estar em São Paulo. São Paulo! Então, pra vocês não ficarem sem vídeos, né, estou antecipando alguns para essa semana. Espero que eu consiga fazer todos, né, porque senão vai ficar faltando um vídeo e tal, porque eu tô tentando, cara, tô tentando. Essa última semana aí é 3 vídeos que eu faço pra semana e mais 3 vídeos que eu tenho que fazer pra próxima, cara, é loucura. Mas enfim, espero que dê certo se você estiver vendo esse vídeo, porque ele saiu na terça-feira. Mas é isso, pontos perdidos, 86, Era de Ouro, coisa maravilhosa. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora entender como vai funcionar esse vídeo de pontos perdidos, que dessa vez vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Vamos falar de 1986. E diferente de outros vídeos, com exceção de acho que de 99 e 2010, o assunto será 4 pilotos ao mesmo tempo. Falaremos de Mansell, Piquet, Prost e Senna. E iremos analisar os erros de cada um deles nesse ano. E não só deles, como da equipe ou de terceiros também. E se você não sabe como funciona, é exatamente isso que eu falei agora. Vamos analisar corrida a corrida de uma temporada de certos pilotos selecionados e ver quantos pontos eles perderam. Por exemplo, o Mansell rodou na volta 1 do GP do Brasil, abandonou e eu acho que sem esse abandono ele seria o terceiro. Então ele perdeu aqui 4 pontos por culpa dele, pois o terceiro lugar dava 4 pontos. E assim por diante até termos um panorama final com a tabela de classificação após isso. E como é 86, preciso falar de algumas coisas. Tá bom, tá bom. A primeira é que nos anos 80 as quebras tinham mais influência do piloto do que hoje. Mas mesmo assim vamos manter como erro da equipe, beleza? Até porque não sabemos até que ponto o piloto teve influência ou não. E também foi uma temporada em que tinha um limite de consumo de combustível e isso gerou algumas panes secas. Nesse caso, vamos contar os pontos como culpa da equipe e do piloto de forma simultânea. Tudo errado, tudo errado. É talvez o vídeo de pontos perdidos mais complicado desse canal por conta, né, disso, dos anos 80, uma outra época, com uma outra realidade e ainda tem os descartes. E vale lembrar, os outros vídeos desse quadro estarão na playlist que vai estar aparecendo aqui no card. Assim, vamos para a primeira delas, a abertura, Brasil. Bora começar esse vídeo com a abertura em Jacarepaguá, que já vou adiantando, apenas uma corrida de 16 não contará para a tabela aqui, no caso, para análise. A situação era a seguinte, o pole position era Ayrton Senna, seguido de Piquet, Mansell e o Prost largaria somente em nono. Só que na primeira volta, Mansell dá um mergulho para cima de Senna na curva sul, roda sozinho e tava fora. Boa, Mansell. Começamos bem, já com o erro do Mansell, mas prossegue. Alain Prost estava na terceira posição, se recuperando bem, até que uma quebra de motor tirou ele da corrida. No fim foi vitória de Piquet com dobradinha brasileira, afinal Senna foi o segundo. Então, na minha concepção, Mansell seria no mínimo o terceiro se não rodasse, então 4 pontos por erro dele, e o Prost com isso seria o quarto, ou seja, 3 pontos dessa vez por culpa da equipe. Mas vamos rápido que eu tenho que editar, bora, Jerez. GP da Espanha, uma grande corrida, uma chegada fantástica com somente 14 milésimos separando o vencedor Senna do segundo colocado Mansell. Porém não falaremos de estratégia nem nada aqui, porque de certa forma funcionou para ambos, a coisa foi decidida na linha de chegada. Mas Nelson Piquet, o terceiro colocado, teve que abandonar por um superaquecimento em seu carro. E como eu falar aqui, isso daí é problema da equipe. Então coloca aí 3 pontos para o Piquet, porque eu acho que ele seria no mínimo o quarto, afinal o Prost estava muito forte, e de novo por erro da equipe. Imola! Bora para Imola, onde aqui tivemos simplesmente 2 quebras dos postulantes ao título, e cedo. O pole foi de novo Senna, mas ele teve que abandonar por um problema no rolamento da roda dianteira esquerda, isso quando era o segundo. E Nigel Mansell também abandonou por uma quebra de motor enquanto era o quinto colocado. Em relação a Prost, o vencedor, e Piquet, o segundo, tudo certo. Como o Senna estava muito rápido apesar dos problemas de consumo, eu imagino que ele seria o terceiro com Mansell em quarto. Eles seriam quarto e quinto se não fosse a pane seca do
Keco Rosberg, mas enfim. E ambos aqui nesse caso por problema da equipe. Agora vamos para a única corrida que não será digna de analisar, o GP de Mônaco. Pois ninguém teve problemas, Prost venceu, com Senna em terceiro, Mansell em quarto, Piquet nem pontuou. Zero problemas aqui, foi só o Keco Rosberg que andou muito, foi o segundo, e o Piquet que sempre andava mal em Mônaco. Afinal, segundo ele, andar em Mônaco é como andar de bicicleta dentro de casa. Mas bora prosseguir. GP da Bélgica, Spa-Francorchamps, que óbvio que vai ter pontos perdidos aqui. Já começando na largada, onde Alain Prost acertou o Gerhard Berger na Surse, o que danificou sua asa dianteira. E no fim ele terminou somente em sexto, pegou um pontinho. Prost na ocasião largou em terceiro. E outro problema foi com Nelson Piquet, o líder, que sofreu uma quebra de motor justamente quando liderava. Assim a vitória ficou com Nigel Mansell e Ayrton Senna foi o segundo. Mas há de se destacar a rodada de Mansell sozinho, que fez ele perder a posição para o Senna por um tempo. Tinha que ser o Chaves! Não fez ele perder pontos, mas conta aqui como erro. Sem esses problemas citados, provavelmente Nelson Piquet venceria, ou seja, 9 pontos a mais aí para ele. E Prost seria o quarto colocado, pois tinha ritmo para isso, e aí ele perde 2 pontinhos por culpa dele. O GP do Canadá foi uma corrida muito interessante, com posições mudando o tempo todo e a estratégia sendo crucial. O Senna, que largou em segundo, infelizmente ficou para trás por conta do consumo. E o consumo? E bem, ninguém se lascou de fato, Mansell venceu, Prost ficou em segundo 20 segundos atrás do Mansell, e o Piquet numa estratégia de 2 paradas ficou em terceiro. Senna, no entanto, foi só o quinto, não teve jeito. Só que fica aquela lembrança de que o Prost teve um pit stop horroroso de 20 segundos, que quase prejudicou a sua corrida. Não vai perder pontos aqui, mas fica como erro da equipe, beleza? E não muda nada na tabela. Dito isso, pode vir Detroit. Seguindo na América do Norte, GP de Detroit, que foi a famosa corrida em que Ayrton Senna venceu de forma fantástica, assumiu a ponta na tabela e, para se vingar da eliminação do Brasil para a França na Copa no dia anterior, ergueu a bandeira brasileira após a vitória, o que se tornou marca registrada dele. Porém, teve um outro brasileiro, caras, que fez uma cagada. Nelson Piquet, quando era o segundo, bateu sozinho na volta 42 e estava fora. E Prost, quando era o segundo, após isso teve problemas em seu carro e perdeu essa posição para Ligier de Lafite. Então, por erro dele mesmo, Piquet perdeu 6 pontos de um segundo lugar. O problema do carro do Prost conta como erro da equipe, da McLaren, mas ele ainda seria o terceiro, pois Piquet seria o segundo. E o Mansell, bem, o cara fez uma corrida horrível e seria o sexto. Para a fase europeia, GP da França, onde ninguém teve problema. Quer dizer, teve um. Ayrton Senna. Ele na França é um negócio assim que é inacreditável. Logo na quarta volta, ele escorrega no óleo do motor de Andrea De Cesaris, perde o controle de sua Lotus e enche a barreira de pneus. Infelizmente, isso daqui não é 100% o erro dele, teve azar. E eu falo infelizmente no caso de tipo assim, ó, não foi total controle do Senna, mas é uma batida sozinho, então assim, peço perdão, mas vai ser erro dele. De resto, vitória do Mansell, uma estratégia perfeita com Prost em segundo e Piquet em terceiro. E como o Senna geralmente não ia bem na França, vou colocar que ele seria no mínimo o terceiro, com Prost na frente dele. Porém, 4 pontos perdidos pela sua batida. Em Inglaterra agora. GP da Inglaterra em Brandset, não em Silverstone, onde teve o Mansell ficando na largada, câmbio quebrando, vários acidentes, porém essa largada não contou por conta dos acidentes. Então anula tudo. Aí após a segunda largada foi um show de Nigel Mansell, que venceu com Piquet e Prost no pódio de novo. No entanto, quando Senna era o terceiro, o câmbio dele quebrou novamente agora nos boxes. Assim ele perdia 4 pontos de um possível terceiro lugar, por culpa do carro, da Lotus, da equipe. Enfim, próximo. Essa é uma das corridas mais difíceis de calcular, o GP da Alemanha, muito por conta das panes secas. Novamente, em 86 estabeleceram um limite de 195 litros de combustível por corrida. Que hoje isso daí é um rio de combustível, né? Hoje em dia nem usam 100 direito. Mas em pistas de alta era um pesadelo para conservar a gasose. Vimos isso em Hockenheim. Beleza, grande corrida, vitória do Piquet, show, brabo. Mas na reta final, ambas as McLaren tiveram pane seca.
ambas. Consumo. Incluindo Alain Prost, onde a gasolina acabou perto da linha de chegada e ele terminou somente em quinto. Sem essa pane seca, que como eu falei antes, aqui vai ser considerado em conjunto como equipe e piloto, né, erro dos dois. Prost seria o segundo, à frente de Senna, ganhando 4 pontos a mais. E aí você fala, e o Mansell? Outra corrida ruim dele. O GP da Hungria foi fantástico, uma senhora batalha entre Piquet e Senna que durou várias e várias voltas, e o bicampeão na época fez uma das maiores ultrapassagens da história para vencer. Porém, o problema aqui é o Prost, que era o terceiro colocado quando o problema elétrico tirou da corrida, de novo a McLaren. Mas aqui eu considero ele como no mínimo o quarto, porque eu não sei bem se ele ficaria na frente do Mansell, sabe? Então vai aí, 3 pontos na conta da McLaren para o Prost. Áustria, essa loucura. Uma das melhores e mais caóticas corridas daquela temporada, o GP da Áustria, onde quase todo mundo quebrou. Menos o Prost. Já começa que o quali foi uma insanidade. É sério, olha esse grid de largada. Aí, mano, o Mansell quando era o segundo, quebrou. O Piquet quando era o quarto, quebrou. O Senna quando era o sétimo, quebrou. Nessa brincadeira, o Prost seguiria vencendo, só que o Mansell seria o segundo, o Piquet seria o terceiro e o Senna seria o quarto. Nesse caso, sem as quebras. Então já pode botar aí na tabela. O Mansell com 6 pontos a mais, o Piquet com 4 pontos a mais e o Senna com 3 pontos a mais. Esse último que tava fazendo uma corrida ruim, mas como todo mundo quebrou, ele seria o quarto. Depois dessa loucura, Monza. Em Monza, 2 caras se lascaram legal e não foram as Williams. Foi Prost e Senna. Senna foi mais rápido, assim, logo na largada, onde o problema de transmissão tirou ele da corrida, Senna que largou em quinto. Porém, a de Alain Prost foi mais prolongada. Antes da largada, tanto o Paul Fabio quanto o Alain Prost ficaram ali no grid. O francês ainda conseguiu pegar o carro reserva e largar. O problema é que não podia. Não pode. Depois o carro dele quebrou, mas de qualquer jeito ele seria desclassificado. Então assim, se lascou completamente. E aqui contou com o erro da equipe por conta do primeiro incidente dele ter ficado no grid que impediria o resto de acontecer. Assim, após a vitória de Piquet com Mansell em segundo, Prost seria o terceiro colocado aqui se não tivesse acontecido nada disso, ou seja, 4 pontos a mais. Mas nesse caso é no mínimo, ele tinha ritmo pra, sei lá, ser mais que isso. E o Senna perdeu 3 pontos de uma P4 também por contra a equipe. Tamo no finalzinho, em Portugal. Em Portugal podem ficar tranquilos, será só um. Infelizmente o Senna. Eu não aguento. Foi uma corrida que Nigel Mansell sobrou após o Senna fazer a pole, mas é aquela coisa, o consumo é inacreditável. O brasileiro ficou a corrida toda economizando e mesmo assim na última volta o seu carro deu pane seca enquanto era o segundo. Então, se não fosse isso, ele levaria 6 pontos nesse conjunto aí de equipe e piloto, que eu estabeleci, né, que seria assim a pane seca. Faltam 2. México. O GP do México foi surpreendente, onde Gerhard Berger, sem parar nos boxes, venceu aquela corrida de Benetton. Mas o grande momento foi quando Nigel Mansell, que só precisava chegar na frente de Piquet e Prost para ser campeão, fez isso. Uma largada horrível. Boa, Mansell. Isso jogou ele para o fundão do grid, onde no fim foi somente o 5º colocado. Como o Prost fez apenas uma parada e foi o segundo, e Senna e Piquet, que fizeram mais de uma, foram terceiro e quarto, creio que o Mansell seria o terceiro nessa parada. Então, por culpa dele e dessa largada, toma aí a P3, cara, quantos pontos a mais? 2 pontos a mais. Agora, vamos para a decisão. Austrália. GP da Austrália, em Adelaide, decisão do campeonato. Fica assim, o que é que o Rosberg sumiu lá na frente, show, beleza. Só que aí vem a gangorra, Nelson Piquet, que era o segundo, escorregou no óleo e caiu para a quarta após uma rodada sozinho. Isso não contará como pontos perdidos, porque depois ele ficaria na frente e perderia para o próximo mesmo assim, porém conta como erro. Senna quebrava enquanto era o 5º, né, mais uma quebra. E temos o grande momento, o estouro de pneu de Nigel Mansell, que tirou o seu título enquanto era o terceiro colocado. Nesse caso, terceiro colocado, pois o líder Keke Rosberg já tinha quebrado também, só tem que quebrar nesse vídeo. Porém, gente, como vocês sabem nesse quadro, furo de pneu não conta.
É só azar, zero influência de equipe ou piloto, velho, não tem o que fazer. Aí, bicho, se lascou, Mansell, foi mal, meu. Piquet era o líder, mas teve que fazer uma parada por precaução que fez ele perder a posição e o título. E assim, não é bem erro, até porque, cara, assim, tinha risco mesmo dele estourar o pneu. Prost venceu e foi o campeão mundial, mas então bora para a análise. A classificação após esse GP ficaria dessa forma: Piquet campeão com 88 pontos, seguido de Prost com 80, Mansell com 79 e Senna com 71, que ganharia 4 por conta de um pódio nessa corrida. Agora vamos olhar se contasse o furo do Mansell, bora? Bora! Bem, tá aí, não mudaria o campeão, somente o Mansell que ficaria apenas um pontinho de Nelson Piquet. Só que, gente, tem algo errado aqui, né? Nessa época tinha descartes. Ai, não! Então bora analisar com os descartes, que fazer isso foi um inferno, sabe? Que nessa temporada só contavam os 11 melhores resultados das 16 corridas. A classificação sem o furo de pneu do Mansell ficaria assim: Piquet campeão com 77 pontos, 9 de vantagem para o Mansell. E caras, os descartes são tão ruins que nesse cenário o maior beneficiado seria o Mansell e prejudicariam o Prost, que foi o mais consistente de todos. É uma loucura. Isso daí sabe muito. E contando o furo de pneu do Mansell, não mudaria muita coisa, só 2 pontos a mais para ele, só isso. Agora vamos para os pontos perdidos de fato. O campeão real Prost perderia 6 pontos por culpa dele e 14 por culpa da equipe. Não tem os terceiros aqui porque ninguém perdeu ponto por conta disso, beleza? Mansell perderia 6 pontos por culpa dele e 9 por culpa da equipe, a Williams. No caso de Piquet foram 6 pontos por culpa dele e 16 por culpa da equipe, ele perdeu muito ponto, cara. E o Senna perdeu 7 por culpa dele e 21 por culpa da Lotus. Ele foi de longe o mais prejudicado. E lembrando que aqui a conta tá diferente da tabela, pois não tem os descartes e nem os pontos que outros pilotos ganharam por culpa da perda de outros. Não sei se vocês entenderam legal. Tipo o Mansell, que seria terceiro no México, isso fez o Senna perder um ponto, tá ligado? E para finalizar, os GPs com erros, começando pelo Prost, onde foram 2 por erro dele e 6 por erro da equipe. Para Mansell foram 3 com erro dele e 2 com erro da equipe. Já que o Piquet foi invertido, 2 com erro dele e 3 com erro da equipe. E por fim, para ser a mesma coisa do Prost, 2 GPs com erro dele e 6 GPs com erros da equipe. Lembrando novamente, aqui conta os GPs em que eles tiveram algum erro, mas não perderam pontos, tá legal? E esse foi o vídeo de pontos perdidos de 86, cara, que é uma temporada fantástica. Peço perdão se ficou meio corrido, menos elaborado, é porque eu tô numa pressa gigantesca, correria e tal, tem 6 vídeos pra deixar pronto, cara. Então, velho, se ficar assim, peço perdão, mas é a correria, desculpa. E é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Na descrição tem o Discord, o Instagram, Primeira Fila F1 e também o meu Twitter, Kevin Nicolas PF1. Aqui estão os membros, se quiser virar um, botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser, beleza. Sugestões, comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Inclusive, cara, dos membros, velho, assim, pode estar o teu nome que tu pode ter virar membro e não ter aparecido aqui, é porque esse vídeo tá pronto há um tempinho, então assim, pode acontecer isso, peço perdão, ok? Mas é isso, muito obrigado, falou!